Uma pesquisa feita recentemente pela Secretaria de Saúde de Blumenau mostra que crianças de 12 anos têm, em média, um dente cariado. A boa notícia é que este número é menor do que o indicado pela Organização Mundial da Saúde. Mas quem não presta atenção nos cuidados e na higienização dos dentes corre o risco de passar por sérios problemas. Estudos apontam que a saúde dos dentes e gengivas podem indicar o estado de saúde geral do paciente. Ou seja, um sorriso bonito é muito mais do que uma questão de estética. E para falar sobre esses cuidados, hoje eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. César Andraus e a dona Águida. Estão coladinhos, que bonitinho! Eles estão coladinhos, que a última vez que a gente fez a reportagem no Dia dos Namorados, eu tenho que lembrar, foi tão legal aquela reportagem, eles falando sobre como eles se conheceram. Dr. César, aquela reportagem deu maior repercussão, que eles se conheceram através de um anúncio que o Dr. César colocou no jornal. Na época, daí a dona Águida respondeu, né, ao anúncio. E estão juntos até hoje. Quanto tempo juntos? 17 anos. 17 anos. Uma história de amor, né? Na época não tinha internet, né? Como tem hoje. Exatamente. Porque a gente, na verdade, o foco da reportagem era a internet. Quando a gente tinha feito Facebook, enfim, todas essas redes sociais que existem hoje em dia. E vocês dois... Foi tão bonitinho, enfim, né? Falei sobre isso porque os dois estão coladinhos. Mas a gente tá falando aqui sobre saúde bucal. Gente, que bom que vocês vieram. Fico feliz pela presença de vocês. E assim, uma coisa que eu citei ali agora aqui no início aí dessa nossa entrevista, que a gente vai proceder agora, é sobre realmente a saúde bucal de forma geral. Se a gente não cuida dos nossos dentes, isso pode acabar cometendo vários órgãos do nosso corpo como consequência. Isso é verdade, não é, doutor César? Sem dúvida. Um dente estragado, vamos dizer assim, né? Ele pode levar para a corrente sanguínea, né, bactérias. Né, um pouco de pus, às vezes dentes, né, que está inflamado, entra na corrente sanguínea porque o mesmo sangue que circula em outras áreas do corpo circula aqui na raiz dos dentes, dos nossos dentes. Então, esse sangue contaminado pode passar pelo rim, filtra todo o nosso sangue. Uma bactéria dessa pode ficar retida num rim, né, e pode dar uma nefrite, que é a inflamação no rim, pode dar uma endocardite. Né? Grávidas podem ter partos prematuros, tudo em função de dentes mal conservados, quer dizer, dentes inflamados, né? Quer dizer, às vezes um parto prematuro pode ser por causa de uma cárie? Muitas vezes pode ser, não exatamente por uma cárie, né? Mas por uma... inflamação, uma bactéria? Por uma abertura do dente, né? Onde haja comunicação, né, da coroa do dente com a raiz do dente, né? Que tipo de abertura, doutor? Dá uma cárie muito extensa, né? Que chega até o nervo, vamos dizer, né? Assim, né? O nervo acaba morrendo. Ali no nervo, nós falamos nervo, mas na verdade é a polpa dental, né? A polpa dental ela é composta de um nervo, de uma veia e de uma artéria. Então ocorre uma corrente sanguínea dentro do nosso dente, né? Entra sangue e sai sangue da mesma forma como no resto do nosso corpo, né? Havendo uma cárie muito extensa que haja vamos dizer assim, uma comunicação entre o meio bucal e a raiz do dente, evidentemente que entra bactérias ali. Essas bactérias elas vão provocar o que nós chamamos de bacteremia. A bacteremia não tem tanto problema. Um simples corte na mão, por exemplo, pode provocar uma bacteremia. Mas a bacteremia que não cause nenhum outro problema, tudo bem, mas ela pode reter bactérias, né? Pode provocar a retenção de bactérias em determinados órgãos do corpo e provocar outras doenças realmente. A gente viu reumatismo, né? Reumatismo é muito comum. Né, pessoas terem reumatismo aqui nas juntas em função da retenção de pus e bactérias que entraram na corrente sanguínea. Quais são os maiores erros, os erros mais frequentes com relação à saúde bucal, doutora Águida? O principal é a má higienização, né? O que eles fazem de errado? Às vezes as pessoas escovam, mas acham que escovam bem e realmente não limpa, né? Não tira a placa bacteriana, não tem que limpar a língua, a bochecha. Então, tem que ter uma higienização correta, exatamente. A escova tem que ser trocada, né? Quando ela começa, assim, a esgarçar, assim, a abrir,
as cerdas, tem que ser trocada, tem que ser limpa a escova. Então, o item mais importante é a escovação. Tem que ser usado fio dental também. O fio dental é antes ou depois da escovação? De preferência antes, para tirar os excessos maiores, aqueles resíduos maiores entre os dentes. Depois escovar, né? Bem escovado, tem técnicas para escovar. Por isso é importante ao dentista, que o dentista pode orientar bem a pessoa, né? A escovar para realmente limpar os dentes. Tá, e no dentista sempre fazem aquela limpeza dos dentes, que é uma limpeza um pouco mais profunda do que a limpeza que se faz em casa, que é a escovação, ou seja, a nossa higienização diária. Essa limpeza deve ser feita de quanto em quanto tempo? Bom, dentro do necessário, claro, né? Nem sempre, vamos dizer, não é todo mês, né? Isso é uma profilaxia. A pessoa tem que ir cada 6 meses ao dentista para fazer uma avaliação. Porque a placa bacteriana são restos de alimentos que ficam e as bactérias estão ali, elas produzem uma espécie de cola, vamos dizer assim, né? E daí gruda no dente. E com a escova, muitas vezes, não se consegue remover. Tem que se fazer uma raspagem mesmo, né? Inicialmente, a placa bacteriana vão depositando minerais ali e acaba dando tártaro. O tártaro vai provocar inflamação de gengiva, vai haver retração óssea, enfim, toda aquela evolução até a doença periodontal e acaba perdendo o dente, né? Então, é importante a cada 6 meses, pelo menos, fazer uma profilaxia, uma raspagem, né? Hoje existem os aparelhos com ultrassom, né? Que se faz, então é tranquilo. E com relação à escova, alguns dizem, ó, troca a escova a cada 2 meses, 3 meses. Não, a escova tem que ser trocada assim que elas se abrem. Para mim, a escova dura 10 dias. Né? Então quer dizer, para cada um é diferente, não tem muito... 10 dias eu tenho que trocar de escova. Entendi, porque tem pessoas que chegam a morder, enfim. Exatamente. Eu até recomendo, né, para os nossos pacientes lá. Quando você estiver vendo televisão, vendo novela, fica escovando e massageando a gengiva enquanto isso. Não é chegar lá no banheiro e dar uma guspidinha e pronto. Quanto tempo de escovação? Eu particularmente fico muito tempo, né? Mais ou menos, doutor. Mas a pessoa, antes de 5 minutos, não deve fazer... São 5 minutos. Tem que ficar pelo massageando. Menos uma vez ao dia, 5 minutos, né? Na verdade, tem que ser 3 vezes ao dia. Ou após cada refeição. Né? Esse é o correto, né? Porque nós normalmente temos 3 alimentações durante o dia, né? De manhã, na hora do almoço e à noite, né? Mas essa escovação, ela não é apenas escovar os dentes, é massagear as gengivas também, né? Para que as gengivas fiquem sadias, né? Para que não haja crescimento de gengiva, hiperplasia que a gente chama, né? Que a gengiva cresce, às vezes, por falta de massagem. E começa a sangrar muito fácil. E a pessoa, então, cada vez fica com mais medo de passar porque sangra. De que forma massagear a gengiva, doutor? Com uma escova macia ou com o próprio dedo. Fazer massagem na gengiva, para evitar da gengiva inflamar. Olha só que interessante. A escova sempre deve ser super macia, né? A escova deve ser macia. Né? A menos que a pessoa use uma prótese, então pode-se usar uma escova mais dura. Porque a escova dura, ela traumatiza, ela machuca, né? E existem as técnicas de escovação, né? Algumas circulares, outras só de pequenos movimentos, né? Mas sempre no sentido da gengiva para o dente, nunca do dente para a gengiva, para não forçar a gengiva, machucar a gengiva, né? Sempre massagear a gengiva. O flúor, doutora Águida, é importante? É importante. Ele ajuda bastante a fazer uma barreira, formar uma barreira para as bactérias não formarem uma cárie, né? Não destruírem o dente, não formarem ácidos e destruir o dente. Então, o flúor é bastante importante. Mas tem vários tipos. Quais são os mais indicados? Tem em gel, que você pode passar no dentista, né? Tem na própria creme dental já tem flúor também. Na água, geralmente a água é fluoretada, né? Só que o flúor ele também tem um problema, não pode ter em excesso. Sem excesso, porque em excesso também ele vai ser prejudicial. Tudo em excesso faz mal. Tudo, isso é uma regra geral. Bom, pra gente, já que a gente está nessa semana da saúde bucal, doutor César, seria legal a gente, assim, finalizar com algumas dicas para o pessoal de casa sobre cuidados de higienização com os dentes, cuidados de forma geral com a saúde da boca, que é o nosso cartão de visita. Sem dúvida. Nós observamos muito que nós recebemos lá na nossa clínica de ortodontia muitos adolescentes já com perda de primeiros molares, são molares permanentes. São os dentes que nascem lá aos 6 anos de idade e os pais não ficam atentos, acham que é dente de leite ainda. E já são dentes permanentes. E esses dentes a criança acaba perdendo. Então, crianças com 10, 11, 12 anos assim, sem os primeiros molares, sem os últimos dentes ali, né, nessa idade.
Esses dentes são muito importantes porque eles vão manter o espaço e vão estimular o crescimento aqui dessa parte do osso de baixo, né, da mandíbula. Porque depois vai nascer, aos 12 anos nasce o outro lá e ele vai estimular mais o crescimento ainda desse osso aqui. Não tendo aquele primeiro molar que a criança já perdeu, o segundo nasce sem necessidade de fazer pressão. Entendi. Né? Consequentemente, o queixinho da criança às vezes fica muito para trás. Né? Então, é a prevenção e a falta de informação. Antes de nós fazermos a entrevista, você até falou que a Prefeitura, a Saúde, a Secretaria de Saúde fez uma pesquisa. E realmente nós lá vemos a quantidade de pessoas que perdem os primeiros molares. E isso realmente é triste porque a gente vê o quanto depois temos que trabalhar a questão de crescimento ósseo por falta de dente dessas pessoas. A partir de que idade só começa a ir ao dentista? Olha, alguns dizem que já no ventre materno, né? Nasceu, já vai pro dentista, tá certo, entendi. Já existe uma especialidade que é odontopediatria e voltada ao bebê já. Então, há especialistas que já atendem bebês. Tá certo, cuidando já desde pequeno. Isso, o mais importante é a prevenção, porque você fazendo a prevenção desde cedo, menores problemas você vai ter. No futuro, sem dúvida. Gente, obrigada pela presença de vocês. Dr. César, doutora Águida, da Clínica Ortofaz, que a gente sempre fala aqui no programa. Obrigada, tá? Obrigada pela participação.